salve galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês, meus queridos e queridas alunos e alunos? Galera, eu resolvi fazer aí uma aula para falar sobre desigualdades, porque a última aula que vocês viram lá da CED falava sobre preconceito, intolerância, e aí então eu acho que esse assunto acabou ficando aí um pouco apressado e tal, e eu acho que a gente precisa e pode falar um pouquinho mais aí sobre esse tema, beleza? Eu vou chamar de desigualdades, e aí ao longo da apresentação vocês vão entender por que eu estou chamando de desigualdades, beleza? Então vamos lá, galera. Bem, quando a gente fala de desigualdades, a gente está falando de um processo de relações de poder que são assimétricas. O que é assimétrica? Assimetria vem de algo que não tem simetria, que não está equilibrado. Então, quando eu estou falando de desigualdades, eu estou falando de desigualdades de relações de poder desequilibradas, né? Em que eu tenho, de um lado, pessoas ou grupos de pessoas que têm muito poder, e do outro lado, pessoas que não têm quase nada de poder ou não têm efetivamente nada de poder. Obviamente, do lado que as pessoas têm muito poder, essas pessoas acabam tendo favorecimentos, têm mais oportunidades. E do outro lado, quem está sem poder, né, ou com muito pouco poder, acaba não tendo nenhum tipo de favorecimento e tal, não tem privilégio, muito pelo contrário, a pessoa acaba sendo desfavorecida. Quando a gente está falando de desigualdades no Brasil, a gente está falando de muitas desigualdades, né? Mas não dá tempo a gente falar de todas. Então eu decidi que a gente vai falar das desigualdades mais estruturais da sociedade brasileira, ou seja, daquelas desigualdades que fazem parte da estrutura da nossa sociedade, né, que estruturam o funcionamento. A nossa sociedade, infelizmente, funciona a partir de desigualdades. E aí a gente tem a desigualdade econômica, né, que é essa desigualdade entre ricos e pobres, que é bastante estrutural mesmo da nossa sociedade, né? Nossa sociedade se estrutura a partir dessa desigualdade econômica, a desigualdade racial entre pessoas brancas e negras, que também é brutal aí na nossa sociedade e que então leva ao racismo. E aí é fundamental que a gente nomeie essa desigualdade, né? Não dá para apagar esse termo, né, racismo. Tá? E a desigualdade de gênero, que é a desigualdade entre homens e mulheres, que gera aí relações machistas, de misoginia, e também as relações de LGBT-fobia, né, que tiram direitos, né, excluem pessoas LGBT. Ok? Vamos continuar. Bem, galera, falando aí um pouquinho sobre preconceito e discriminação. Só para lembrar, gente, lá nos slides da professora da CED está escrito que todo preconceito no Brasil é crime. E aí é um erro conceitual, porque não, gente, não é crime o preconceito. O que é crime é a discriminação. Tá? E é discriminação, não é discriminação. Tá, gente? Então vamos tentar entender um pouquinho aí o que é isso. Quando eu estou falando de preconceito, né, se eu dividir essa palavra, né, em duas, eu vou ter algo que é pré, ou seja, anterior, antes de, então, anterior a um conceito. Então, eu não conheço algo e já acho que sei sobre aquilo. Né? Portanto, eu acabo tendo um julgamento completamente equivocado, né? Baseado em estereótipos. E o que é estereótipos? Quando eu estou falando em estereótipos, eu estou falando em generalizações, que são aquelas ideias que a gente tem, né? Aquela mania
bem feia que a gente tem de generalizar determinados grupos, tá? Em que a gente acha, por exemplo, quando a gente fala todo homem não chora, toda mulher quer ser mãe. Por que isso não funciona? Porque essa generalização nunca dá certo, porque a gente está falando de grupos de pessoas que são absolutamente distintas, diversas, porque são fruto de culturas diferentes, de linguagens diferentes, foram socializadas a partir de instituições diferentes. Não dá para a gente achar que todos os homens do mundo, por exemplo, são iguais, ou que todas as mulheres do mundo são iguais, e por aí vai. Né? Não dá para eu acreditar, por exemplo, que uma mulher do Brasil uh, que nasceu no Brasil, viveu no Brasil, é igual a uma mulher que nasceu na Noruega, por exemplo. Né? São constituições identitárias muito diferentes. Então, quando eu tenho esse tipo de generalização, eu estou usando um estereótipo, porque esse estereótipo tende, né, essa generalização tende a inferiorizar essas pessoas. E aí eu incorro em preconceito. Já a discriminação, ela é quando eu concretizo esse preconceito, né? Portanto, é uma ação concreta, né? Ou seja, quando eu me utilizo do preconceito para tratar de forma diferenciada, gerando danos, gerando prejuízos às pessoas. Tá? Por isso que o que é crime é a discriminação e não o preconceito. Tá? A discriminação, gente, ela é baseada sempre em atitudes que marginalizam, ou seja, colocam as pessoas à margem da sociedade, retiram direitos, por aí vai. Excluem as pessoas, né? Excluem do trabalho, da escola, da família, né? E estigmatizam as pessoas. O que é estigmatizar? Quando eu estou falando em estigmatizar, eu estou falando em criar um estigma. O estigma é uma marca. Né? Então, quando eu tomo uma característica só da pessoa como marcadora de todo aquele sujeito, eu estou estigmatizando. O que é isso? Quando eu penso, por exemplo, que uma pessoa que tem alguma deficiência, seja ela qual for, e aí eu digo, olha, aquela pessoa porque tem uma deficiência, ela não pode estudar ou ela não pode trabalhar. Por que isso é estigmatizar? Porque eu estou tomando só aquela característica da pessoa, que é o fato dela ter uma deficiência, como todo sujeito, como se ela fosse só aquela deficiência. E nós, né, seres humanos, somos seres muito complexos. A gente não é uma característica só, a gente é várias características. Né? A gente tem muitas identidades, nós somos múltiplos. Então não dá para eu pensar só desse jeito, não dá para eu acreditar que a partir de uma característica só eu vou entender, né, tudo sobre aquele sujeito, beleza? Continuando aí, é importante lembrar que preconceito e discriminação estão sempre interrelacionados. Né? Dificilmente eu vou ter só um preconceito, né? Dificilmente eu não vou acabar discriminando a pessoa, tratando a pessoa de forma diferente. E também nenhuma discriminação surge do nada, ela surge a partir de um preconceito. Então, embora sejam conceitos diferentes, né, que abordam situações diferentes, ainda assim são interrelacionados, ainda são muito próximos um do outro, ok? Então, como que eu vou entender da onde surge essa situação aí do preconceito? É sempre a partir dessa relação de diferença, né, em que eu sou diferente do outro. Tudo bem até aí. O problema, gente, é quando eu trato essa diferença como algo negativo, né? Quando eu não compreendo a diferença apenas como diferença. Tá? E isso surge por quê? Porque eu entendo que tudo que está relacionado a mim, né, a nós, né, ao meu grupo, né, é positivo. E no outro polo, tudo que é do outro grupo, é negativo. Então, toda vez que eu tiver essa relação, eu vou achar que a diferença é negativa, é errada. E isso
Não funciona, gente, porque a diferença faz parte da Constituição da nossa humanidade. Nós não somos iguais, não há como sermos iguais. Então a diferença é sempre só isso, só a diferença. Ok, galera? E aí, galera, então vamos tentar entender agora por que não dá para usar termos como tolerância, aceitação e respeito. Porque se a gente lembrar que as desigualdades são frutos de relação de poder, que são desiguais, que são desequilibradas, né? Eu uso verbos como tolerar, aceitar e respeitar, eu ainda me mantenho dentro dessa lógica desigual, em que alguém tem poder e alguém não tem poder. Um exemplo, por exemplo, quando eu tenho o verbo tolerar, eu tenho uma relação em que, de um lado, eu tenho uma pessoa que tem poder e, portanto, pode ou não tolerar, e aí ela é tolerante, e do outro lado, aquela pessoa que não pode ou não tolerar, ela só é o tolerado, ela só é quem é tolerado. Então, ela não tem poder. Então, esse tipo de verbo, esse tipo de conceito acaba não ajudando muito na transformação social. Né? A mesma coisa com os verbos aí aceitar e respeitar. Então, por exemplo, quando alguém fala aí pra gente, eu não gosto, eu não aceito o casamento gay. Ora, criatura, ninguém tem que aceitar o casamento se não foi pedido em casamento. Né? Só cabe à pessoa que foi pedida em casamento aceitar ou não. As outras pessoas não têm que aceitar nada, não é mesmo? E aí, galera? Qual que é a saída, então? O que dá para a gente fazer? Não tem saída mágica, mas talvez, se eu puder compreender que a diversidade que constitui a nossa humanidade, que são as diferenças que nos tornam únicos e que nenhuma sociedade evolui sem a diversidade, nenhuma sociedade pode evoluir apagando, excluindo as suas diferenças. Portanto, que a diversidade é benéfica, é positiva, é ela que nos torna humanos melhores. Se conseguir compreender isso, talvez a gente consiga ter um mundo um pouco menos desigual e aí mais livre de preconceitos e discriminações. Ok, galera? Aí, próxima aula, a gente aprofunda aí nas outras desigualdades, nas desigualdades estruturais, que a gente já viu, tá? Econômica, racial e de gênero, beleza? E então, até a próxima aula aí, galera. Então, se cuidem e entrem em contato aí caso tenham alguma dúvida, beleza? Um grande abraço.